Amém. Boa noite. Meu nome é Ronan. Eu sou um filho amado do Pai, em luta e em vitória em várias áreas, especialmente no orgulho, egoísmo, autossuficiência. E eu louvo a Deus pela sua vida, por decidir estar nessa jornada de restauração, ou se ainda não, de cabeça, totalmente, em todas as instâncias. Eu espero que Deus toque seu coração para realmente você ir fundo nessa jornada, porque ela vale muito a pena. Essa jornada de restauração, como o pastor Mário apresentou aqui, é uma jornada, é um grupo de elementos, de fatores, onde Deus tem usado o instrumento, celebrando a restauração, as pessoas, mas a grande jornada de restauração, o grande elemento, a grande chave, a peça fundamental de tudo isso é Jesus Cristo, é Deus que faz isso na nossa vida. E eu tenho sido também o resultado de tudo isso que o Celebrando tem ajudado a fazer na vida dessa igreja. E louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui. E como o pastor Mário apresentou aqui, essa jornada e essas primeiras semanas de encontro tem como objetivo apresentar com clareza quais são esses passos, quais são esses princípios que norteiam, que conduzem essa jornada. E 2 já foram vistos aqui. Hoje eu quero falar o seu coração aqui. Eu quero ser um instrumento de Deus para trazer e para confirmar, abrir, reforçar mais 2 princípios, mais 2 princípios fundamentais dessa jornada, que estão baseados na palavra, que tem como base a palavra de Deus, mas que principalmente eles precisam ser entendidos, compreendidos, aceitos e praticados. Se você está aqui, eu tenho certeza que você está comprometido com o teu desejo, com o teu sonho, com tua intenção de ser aquilo que Deus planejou que você fosse. Quantos querem ser aquilo que Deus planejou para ser? Quantos querem? Quantos querem crescer nisso, ser transformados nessa imagem? E hoje eu quero transmitir 2 verdades muito simples, bíblicas, que são esses princípios, mas eu quero aqui que você entenda essa mensagem como 2, não são os únicos, mas 2 segredos para a transformação verdadeira. É muito importante você entender isso, 2 segredos para a transformação verdadeira. Deixa eu ir passando aqui, para que você possa ir acompanhando. 2 segredos para a transformação verdadeira. E nós vivemos numa geração, ou numa época especialmente, onde as pessoas estão muito antenadas em melhorar, em querer ser melhor. Nós vivemos numa cultura do aperfeiçoamento. Vocês concordam comigo? Se você passar numa livraria, você vai ver os livros mais vendidos. A grande maioria deles não são ficções, não são histórias, não são narrativas, não são romances, são livros de quê? De autoajuda, livros de transformação, livros de desenvolvimento pessoal. As pessoas estão interessadíssimas em ser melhor, elas querem ser melhor. As pessoas estão percebendo que precisam melhorar e querem crescer, e você vê que isso tem se tornado uma cultura cada vez mais forte, e a princípio não está errado, parece ser inofensivo. O problema é que ao mesmo tempo, pesquisas têm mostrado, quanto mais aumenta a cultura do desenvolvimento pessoal, e nos Estados Unidos isso ficou muito claro numa pesquisa realizada na década passada, em 2000 e pouco, antes de 2010, na década passada, quanto mais se aflorou a cultura do aperfeiçoamento, mais as pessoas demonstravam problemas de ansiedade, de depressão e problemas emocionais, e não se conseguia entender por quê. E isso virou uma confusão, os pesquisadores não conseguiam entender. Poxa, a gente pega uma empresa, quanto mais treina ela, quanto mais desenvolve, quanto mais dá treinamento de inteligência emocional, quanto mais dá treinamento de desenvolvimento pessoal, quanto mais oferece recursos para as pessoas serem melhores, piores elas se demonstram ser emocionalmente, se frustram mais, ficam mais ansiosas, mais depressivas, e os pesquisadores não conseguiam entender o que é que estava acontecendo. E eu vou te falar o que está acontecendo. Simplesmente uma verdade bíblica estava sendo revelada. Mudança depende do seu braço e é passageira, mas transformação genuína depende de Deus e é permanente. Então as pessoas têm cada vez mais buscado formas de se tornar melhor. Mas a vida não é sobre aquilo que você se torna, mas sobre aquilo que você genuinamente é.
Ai meu Deus, está fazendo uma confusão na minha cabeça. Mas então eu estou frito, vou embora mesmo, porque eu sou uma desgraça, eu sou uma droga, eu não deveria nem estar aqui. Ainda bem esse pastor falou a verdade, não tem jeito para mim, mudar não tem como, eu sou desse jeito. E aí vem a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer. É isso que eu queria ouvir, alguém que concordasse comigo que eu não valho nada e não tem jeito para mim. Não, eu quero que você entenda o que a palavra de Deus quer te dizer. O que é mudança? O que é transformação? Qual é a diferença disso? Eu lembro que um dia, quando eu era jovem, um ar de velho sábio, né? Agora, quando eu tinha a idade de vocês. Não, há uns anos atrás, eu fui assistir um jogo de futebol, e eu sou corintiano, né, meu irmão? Eu sou corintiano. Aqui a veia aqui pulsa o timão. E eu com os meus amigos fomos assistir um jogo de futebol, aqui num posto de gasolina, próximo aqui da igreja, inclusive. Na época eu estudava num colégio próximo, e era um jogo de Libertadores. Eu sei que as mulheres estão viajando agora, né? Quem são esses Libertadores? Quem eles foram salvar? Não, Libertadores é o nome de um campeonato, tá bom? Libertadores é o nome de um campeonato, e o Corinthians estava contra o Boca Juniors, talvez alguns anos atrás. Isso aconteceu aí. Quando o Corinthians foi campeão mundial, ele também venceu, campeão mundial e também da Libertadores, ele venceu o Boca Juniors. Mas foi antes, numa outra partida. O tema hoje é futebol. Numa outra partida eu estava lá, extremamente animado com aquele jogo. Eu estava empolgadíssimo, e eu não tinha um lugar para assistir, porque eu não tinha televisão com acesso a TV a cabo, pay-per-view e tudo mais, e a gente arranjou o lugar para assistir, que era num posto de gasolina. E estava cheio de corintiano? Não, cheio de São Paulino e palmeirense, que estavam todos torcendo para o Boca Juniors. Você que está viajando em tudo que eu estou dizendo, o São Paulo e o Palmeiras são times rivais do Corinthians. Então eles estavam torcendo para que o Corinthians perdesse, e estava cheio de São Paulino e de palmeirense. E aí um amigo meu falou: vamos assistir o jogo, mas só tem naquele posto. Eu falei: cara, eu não vou, como é que eu vou torcer pro Timão no meio daqueles abençoados filisteus, saduceus, cananeus, como é que eu vou fazer isso? Ele falou: não, vamos lá, você finge que você é do Boca, que você está torcendo junto. E, meu Deus, mas eu vou com a camiseta do time. Não, meu Deus, se você aparecer com a camiseta lá, você vai ser linchado. E para quem já teve um contato com um torcedor assim um pouco enérgico, podem acontecer algumas atrocidades. E eu fui nesse jogo de espião, né? E eu lá só querendo ver o meu timão. E eu entrei naquele personagem. Eu falei: não, eu sou um São Paulino. Eu sou um palmeirense, que eu sou um torcedor contra. E aí eu fui para lá. E eu tentei fingir, e foi por um bom tempo, 5 minutos de jogo, 10 minutos de jogo. Cada jogada do Corinthians eu me retorcia assim para não falar nada. E dava uma vontade de dar um grito. E de repente, acredite, aconteceu uma coisa que me pegou de surpresa. Por mais que eu torcesse pelo Corinthians. Corinthians fez um gol. E sem pensar, sem sequer lembrar que eu estava no meio do povo inimigo, eu grito gol. Gol! E aquele silêncio, todo mundo. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu era um menino, e tinha uns homens barbados que encheram a cara de ira quando olharam: quem é o desgraçado que está gritando gol? Quando eles olharam, uma ira se demonstrou no rosto deles, mas tiveram pena de mim. E me olharam só com aquele olhar: vai embora daqui, urgentemente. E eu fiquei, os meus amigos apavorados, me perguntaram: vamos embora. E a gente foi embora. E sabe por que isso aconteceu? Porque eu não era do contra, eu era corintiano. A minha natureza se revelou. Natureza, né? Que apego com o time, né? Quem eu era de verdade se manifestou na hora. E talvez muitos de vocês se sentem assim na vida, lutando para ser melhor, lutando para agradar a Deus,
se esforçando, como Paulo em Romanos capítulo 7 revela que é aquela vida religiosa, aquela vida pela lei. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. E eu me vejo nesse impasse do meu esforço de, eu preciso cuidar com o meu olhar, eu preciso cuidar com a minha boca. Aí quando eu vi, já falei, Deus, aí parece que uma hora eu estou agradando a Deus, mas aí outra hora eu não estou agradando a Deus, aí eu tenho que ficar de um lado para o outro. E eu acreditava quando eu era criança, que se eu tivesse cometendo um pecado e Jesus voltasse na hora, eu ficava. Então, por exemplo, eu tinha um amigo que a avó ensinou isso para ele, que ele não podia dormir sem camiseta, porque olha só, e se Jesus volta e ele está sem roupa, né, e ele está pelado, então toma banho rápido, e ele vivia nessa neura, eu não posso fazer nada, e eu preciso, porque uma hora eu estou acertando, outra hora eu estou errando. E quem já se sentiu assim? Levanta a mão aqui. Só eu? Quem já se sentiu assim? Eu não consigo, porque meu braço não funciona. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a transformação genuína, ela é de dentro para fora. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um dia eu meditava sobre essa palavra e num tempo em que Deus estava fazendo grandes transformações na minha vida, e eu vivia com esse dilema: Deus, por que eu não consigo ser aquilo que eu gostaria de ser? Por que eu me esforço tanto para não pecar e acabo pecando? Por que eu me esforço tanto para viver em santidade e acabo caindo? E naquela semana a gente foi numa chácara e com a minha família, e eu estava lá, e isso ardendo no meu coração, quando de repente eu estava perto de um açude. Lago é um exagero, um açudezinho, e de repente, por algum motivo, um cachorro entrou no açude. Não sei se alguém jogou alguma coisa. E quem já viu o cachorro nadando? Alguém já viu o cachorro nadando? É tão bonitinho, né? Com a cabecinha assim para fora, assim, e aquele esforço. E o cachorro nadando. Quando eu vi aquele cachorro nadando, admirando, acho que foi a primeira vez que eu vi um cachorro nadando presencialmente. Naquela hora o Espírito Santo falou no meu coração: esse é você. Você pode até dar umas braçadas, você pode até sair de um lugar e se mover para outro, mas enquanto você depender da sua força e do seu braço, você nunca irá nadar naquilo que eu tenho para a sua vida. Porque o cachorro, por mais que nade, ele nunca fará isso igual a um peixe, porque não é da sua natureza. E o problema é que a igreja e a religião tem gerado um monte de cachorrinhos que sabem nadar. A religião tem te ensinado de que você deve fazer isso e aquilo, de que o seu esforço vai te levar a agradar a Deus. E quando vem Jesus Cristo, Ele rompe com tudo isso, Ele apresenta um evangelho. O evangelho é a boa mensagem de que não depende daquilo que você pode fazer, mas daquilo que Deus faz dentro de você. Que não se trata da força do seu braço, e não se tratam das mudanças que você conquista com a sua disciplina, com a sua decisão, com o seu compromisso. E por mais que essas sejam virtudes valorosas mesmo, admiráveis, a transformação genuína é a transformação que é gerada de Deus dentro do nosso coração e que manifesta-se para fora por aquilo que Ele mesmo gerou dentro de nós. Quantos estão me acompanhando aqui, amém? Mas você diz: Rony, eu me encontro nessa situação. E a religião tem esse apego da tradição, da força, do compromisso, das regras, e a gente nunca se vê suficiente. E quando eu digo religião, não estou falando de instituições, de igreja, porque muitas vezes elas sim são o canal de Deus. A igreja é o canal de Deus para manifestar o seu amor nessa terra. A igreja é a família de Deus, a igreja do Deus vivo. Mas eu não estou falando de instituições religiosas, eu não estou falando da igreja A, da igreja B, eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. É a família de Deus, é o corpo de Cristo. Eu não estou falando disso. Quando eu falo de religião, eu estou falando daquilo que o homem cria para tentar substituir aquilo que é o que Deus faz. Quando eu falo de religião, eu estou falando das regras humanas, das tradições dos homens, do esforço. E tem surgido uma nova religião, que é a religião do desenvolvimento pessoal, é a religião do teu esforço, é a religião do teu braço, é a religião do ser melhor. E acredite, o CR não é um programa para você ser melhor.
Inclusive, quanto pior você for, melhor para o programa, porque a verdade vem à tona, amém? Quanto pior você se demonstrar, mais transparente você é. O CR não é um programa para deixar você melhor, o CR não é um tratamento de autoajuda, o CR não é nada disso. É o poder de Jesus Cristo sendo manifestado pela vida da sua igreja, tocando seu coração, o Espírito Santo trazendo as verdades do reino, fortalecendo os princípios da palavra na sua vida, e você abrindo espaço e dizendo: Deus, eu quero ser a sua imagem e a sua semelhança, porque foi para isso que eu fui criado. Entender que não se trata de mudança, porque mudança é diferente de transformação. Mudança é melhoramento. Mudança é pegar um carro batido e dar uma chapeada nele. Mudança é pegar áreas amassadas da vida e levar para o chapeador para dar uma lixada. Não se trata disso. O evangelho é sobre falar: olha, inimigo, vida, passado, pode levar esse carro, Deus me deu um novo. Transformação genuína é ser uma nova criatura. Entenda o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz o seguinte: aqueles que estão em Cristo, uma criatura melhorada é. Aqueles que estão em Cristo, pessoas desenvolvidas se tornam. Aqueles que estão em Cristo mudam, é isso? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz, não melhor, não mudado, não melhorado, mas novo. É uma nova criatura, é uma nova pessoa. Rona, mas como é isso? E talvez alguns de vocês estão olhando para mim: Rona, de onde você tirou? Você está viajando. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Teve um homem religioso que ficou em choque quando ouviu isso de Jesus Cristo. João capítulo 3, Nicodemos o religioso, um chefe, um mestre dos fariseus da época de Jesus, de uma religião, ele se aproxima do mestre, admirado com tudo que ele demonstrava, admirado com os milagres, admirado com tudo que Jesus estava mostrando, fazendo. Ele pergunta: mestre, me diz aí, o que é que está rolando? Eu quero entender um pouco disso, eu quero o reino. E ele estava interessado, ele estava com desejo, ele estava com vontade. Admirado com Jesus, Jesus entende o que é que está acontecendo e diz para ele: somente aqueles que nascerem de novo serão capazes de ver e de entrar no reino de Deus. E aí o religioso diz: mas como assim nascer de novo? Como é que um ser humano poderia entrar na barriga da mãe de novo e se tornar um novo ser, nascer? Não tem como, eu já nasci, eu já existo, eu estou pronto. Ele diz: aqueles que nascem da carne, aqueles que nascem da natureza terrena, é isso que eles são carne, eles são natureza terrena. Mas aqueles que nascem do Espírito, aqueles que são transformados de dentro para fora, são esses que têm acesso ao reino. O Evangelho não se trata de pegar essa carcaça velha e dar uma chapada. E olha, eu estou fazendo uma ilustração, não leve tão a sério. Por mais que alguns já passaram um pouquinho da idade, outros também. Não é isso. Não se trata da tua aparência física, não se trata do teu corpo. Eu estou falando da velha natureza que tanto te domina. Quando nós nascemos, o pecado original está entranhado em nós, faz parte da nossa própria natureza. Mas o Evangelho é uma proposta de nascer de novo. Um novo homem surge a partir daquilo que Cristo fez na cruz e que é gerado dentro do nosso coração. Mas Rona, como é que eu vivo isso? Como é que eu faço isso? Porque eu estou lutando há anos talvez para ser melhor. Eu estou lutando há anos para me adequar ao que Deus espera de mim. Quem já se sentiu extremamente frustrado porque acredita que nunca vai conseguir se encaixar no padrão de Deus? Levante a mão, quem já se sentiu assim? Se você nunca se sentiu, olha, você fala: nunca vou conseguir me adequar ao padrão de Deus. Não vai mesmo, meu irmão, porque não é para você fazer isso. Jesus já fez, você só precisa assumir a nova identidade que Ele mesmo já te deu. Não se trata pelo seu esforço, se trata daquilo que Jesus já fez na cruz e assumir essa nova identidade e nascer de novo dentro dessa identidade. Rona, mas como é que eu faço isso? Por isso que existem dois grandes segredos para a transformação genuína. Existem duas grandes chaves para ser transformado de maneira genuína, através do Evangelho, através da verdade do Evangelho e os princípios bíblicos que Deus apresenta.
A primeira grande chave para uma transformação genuína é a chave do acesso. Qual é a chave do acesso? A chave do acesso, ela apresenta o princípio 3 da jornada de restauração do programa Celebrando a Restauração. O princípio 3 é o princípio da entrega. A primeira chave que eu quero destacar nessa mensagem, não são as únicas, mas das duas chaves que nos levam a uma transformação de vida genuína, a primeira que eu quero apresentar aqui a você é a entrega. O que é a entrega? A entrega é exatamente o contrassenso da cultura que a gente vive hoje. A entrega vai de encontro, se opõe a tudo aquilo que a nossa natureza pede. Sabe o que a tua natureza pede? Domínio. A tua natureza pede controle. A tua natureza pede gestão. A cada dia mais queremos ser controlados, dominadores, donos da situação. Tem alguns temperamentos que sofrem mais com isso, tem outros que menos. Por exemplo, a minha esposa é melancólica colérica. Ai, só respirar aqui, tá? A carne dela grita o tempo todo: controle, domínio. Eu preciso estar sabendo das coisas, não quero que nada saia do meu plano. A natureza dela grita o tempo todo: eu quero prestação de conta, eu quero que as coisas sejam resolvidas. Eu não quero que fique ao Deus dará. Não, eu quero dominar, eu quero gerenciar, eu quero controlar o meu futuro. Eu quero saber como minha família está, eu quero fazer que minha família seja feliz. Eu quero estar no controle das coisas. Alguém sofre com excesso de controle aqui? Alguém? Tem alguém aqui? Eu quero que as coisas deem certo e eu quero fazer as coisas darem certo. E mais do que isso, se o teu temperamento, a tua própria natureza pede mais do que isso, mais sobre isso do que alguns outros temperamentos, a cultura em que a gente vive é uma cultura de domínio, de controle. O que as crianças, especialmente as mulheres da nova geração, têm ouvido dos seus pais? Trabalhe, estude para nunca depender de um homem. Alguém já ouviu essa frase? E as mulheres crescem com esse sentimento: eu nunca vou ser escrava de um macho alfa. Da mesma forma, os homens ouvem dos pais: cuidado, não confie em ninguém porque vão passar a perna em você. Alguém já ouviu isso também? Cuidado para não confiar que alguém vai te passar a perna, porque assim é o ser humano. E a gente, mais do que a nossa própria natureza, a nossa cultura, através de diversos elementos, diversos fatores, fortalece o entendimento, a compreensão ou a cosmovisão de vida de como devem ser norteados os meus comportamentos e a minha vida, que é absoluto controle. Aí vem o evangelho e diz: entrega. Não é para dominar, é para deixar ser dominado. Não é para controlar, é para ser controlado. Fala: não, está errado isso. Como é que não? Eu preciso dar os meus passos, é o meu esforço. Tem a ver com a minha diligência. Aí você diz: não, minha vida agora vai ser perfeita porque eu tenho um plano detalhado. E esses dias, inclusive, eu tenho ajudado algumas pessoas a planejarem o seu futuro, mas elas não entenderam a essência, algumas, porque acham que aquilo que será construído é fruto do seu próprio braço. Não, a gente só faz aquilo que depende de nós, mas o devido controle deve ser dado àquele que tem o devido controle, àquele que tem todo o controle, que é Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. E o grande caráter de um relacionamento com Deus e de uma transformação genuína é quando você está diante de Deus e é capaz de dizer: Deus, não é pelo meu braço, é por aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Eu entrego. E a entrega é mais do que um ato prático. A entrega dentro de uma jornada de restauração é mais do que dizer: toma, está aqui. A entrega é uma convicção de espírito, é uma decisão de emocionalmente, espiritualmente, sair de cena e deixar o palco para que Deus possa brilhar na sua vida. A entrega, espiritualmente, é colocar-se no seu devido lugar. Inclusive, a maioria das pessoas não entende o que significa ser humilde. Quando Filipenses capítulo 2 diz: tenham o sentimento, mesmo que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que humilhou-se a si mesmo. A maioria das pessoas entende a humildade
como o fato de você ser menor do que os outros. Por exemplo, uma palavra na qual no nosso dia a dia é muito usada, ou num contexto que a palavra humildade é muito usada no nosso contexto, no nosso dia a dia, se referir aos pobres como sendo humilde. A gente acha que chamar um pobre de humilde é chamar de algo menos ofensivo. Percebeu? E aí a gente, normalmente, quando quer se atribuir a alguém que tem menos recurso financeiro, a gente fala, fulano é humilde. Alguém já fez isso aqui também? Porque você tem vergonha de falar, é pobre. Não é pobre não, é humilde. E o nosso imaginário a respeito do que é humildade foi totalmente distorcido, porque a gente começou a achar que ser humilde é ser alguém sem recurso, é alguém que não tem provisão, que vive na escassez, ou outro conceito, o humilde é aquele que é capacho, o humilde é aquele que abaixa a cabeça para tudo e não fala nada, e o humilde é aquele que os outros dominam, e nunca foi, não tem nada a ver com isso. A palavra humildade, a sua origem etimológica tem ligação com de onde nós viemos, tem a ver com pó, tem a ver com pó. E nós somos fruto da criação de Deus, moldados por Deus. A palavra de Deus diz que do pó, ele formou, do barro, da terra, ele formou o homem, e lá ele soprou seu espírito de vida. Mas quando o homem se tornou um boneco, e agora um boneco com vida, Deus declara em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E alguém sabe o que ele diz lá? Imagem e semelhança os criou. Eu e você e aquele homem se tornou imagem e semelhança do Criador. Porém, imagem e semelhança no que diz ao caráter, no que diz à essência e no que diz à capacidade de autonomia de consciência. Isso nos fez imagem e semelhança do Criador. Porém, Deus sempre foi Deus e o homem sempre foi barro. A palavra humilde tem essa origem de lembrar o homem da onde ele veio, de que Deus é Criador e nós somos criatura. A verdadeira humildade não é aquela que abaixa a cabeça para qualquer coisa. O humilde não é aquele que não tem dinheiro. O humilde, porque, meus irmãos, não sei você, mas eu já conheci pobre arrogante e rico humilde. Alguém já conheceu? Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com posição de ombros. A gente acha que o humilde é aquele que anda assim, e quando você fala com ele, ele faz assim. Não tem nada a ver. Humilde é aquele que sabe quem ele é. Humilde é aquele que sabe que Deus reina e é soberano sobre todas as coisas, e que Ele é criatura, de que há um Deus que é Senhor, de que há um Deus que é soberano, e nós estamos debaixo do seu governo, da sua autoridade, do seu agir e do seu poder. O humilde é aquele que decide, apesar de terem todos os argumentos na sociedade contra, o humilde é aquele que decide, mesmo numa cultura totalmente diferente, colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, porque eu não sou maior que o Senhor. O humilde é aquele que tem a coragem de deixar Deus ser Senhor e você ser homem. Eu não estou entendendo, Rona. O humilde é aquele que deixa de ser soberano sobre si e deixa o soberano governar sobre sua própria vida. O humilde é aquele que, por mais que tenha todos os recursos, tenha todas as capacidades, todos os talentos e todas as competências, não tenta ocupar um lugar que não é dele e dá a devida glória a Deus. Esse é o humilde. E não há possibilidade de seguir ou de cumprir o passo, o princípio da entrega, sem entender o que é humildade de verdade. Olha o que a palavra de Deus diz. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Eu não sei se você leu esse texto com atenção. Eu quero que você preste atenção que esse versículo apresenta 3 tipos de pessoas. Esse texto apresenta 3 tipos de atitudes, mas também esse texto apresenta 3 tipos de resultados. Esse texto apresenta 3 respostas de Deus. Você percebeu? Quer ler de novo? Eu vou te ajudar a refletir. Primeiro,
O salmista, com toda a sinceridade, ele diz o seguinte: olha, se você confiar em Deus e fizer o que é certo, fica tranquilo, você vai colher o resultado dessas coisas. Fazer o bem, a palavra bem, na origem aqui, nesse texto, diz fazer o que é certo, fazer o que é correto. Você sabia que se você for diligente, você prospera financeiramente? Se você aprender a administrar o seu dinheiro, você prospera financeiramente? Você sabia que se você controlar as suas emoções, respirar fundo, aprender a se comunicar, você diminui um monte os problemas de relacionamento na sua casa? Você sabia? Você sabia que se você fizer o certo na sua empresa, alguns problemas serão diminuídos, principalmente naquilo que você tem controle? Você sabia que se você fizer o correto, como por exemplo procurar alguém, pedir perdão, abaixar o tom, possivelmente esses relacionamentos sejam restaurados? Você sabia que você pode fazer muita coisa boa na sua vida sem precisar de Deus? Aí você está pensando agora, né? É possível ter uma vida boa, agradável, tirando Deus de cena? Quem concorda comigo? Vocês estão com medo de levantar a mão, né? Eu não sei, acho que é pegadinha. O salmista está dizendo: olha, se você confiar em Deus, tiver uma fé, se você crer que Ele existe e fizer o que é certo, tua vida vai ser boa. Só que esse é o degrau mais baixo. Aí ele diz: olha, tem um degrau acima, tem um outro degrau. Ele diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Opa, agora não é só ter uma vidinha boa. Agora é possível que Deus faça o que eu quero, que Ele cumpra o meu prazer. E o salmista dá a chave: aprenda a ter prazer em Deus, se agradar nele, que inclusive os teus prazeres serão vistos, as suas vontades serão realizadas. E não estou falando daquela vontade mimizenta, de gente mimada, fala: Deus, eu quero um carro, não. Mas você vai aprender a encontrar prazer na vida, e os prazeres serão desfrutados. Quem não gostaria de ter uma vida boa? Primeira instância, levanta a mão. Quem gostaria de ter uma vida boa e tranquila? Amém? Glória a Deus. Quem gostaria agora, mais do que ter uma vida boa e tranquila, ter os desejos do seu coração realizados? Levanta a mão. Quem gostaria? Ah, como eu gostaria. Mas o salmista diz: olha, tem um lugar melhor. Tem um lugar onde você sai de cena. Ele diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, em outra versão, e Ele agirá nessa. Ele está dizendo o seguinte: você pode sim ter e alcançar os resultados por uma série de princípios seguidos e uma série de práticas aplicadas, mas existe o caminho, que é o caminho que Deus espera de você, é o caminho da rendição total. É o caminho da entrega, é o caminho onde você diz: Deus, não é mais o que eu quero, não é mais a minha vida, se trata daquilo que o Senhor quer para mim. Está aqui, ó, tudo, entrega tudo. Quantos estão entendendo aqui, amém? E essa é a primeira chave, porque essa chave dá acesso a Deus. Mas a segunda, e para a gente concluir, e eu quero já orar com você, essa segunda chave é a chave da cura. Porque você pode até ver Deus agindo na sua vida, mas há um fator, há um princípio que gera cura no seu coração, que é não somente quando você tem a coragem de entregar tudo nas mãos de Deus, mas tem a coragem de reconhecer onde é que você quer que Ele venha agir. Sabe por que a confissão gera cura? Porque a confissão quebra aquilo que te identifica com Satanás. Quem sabe o que te identifica com Satanás? Cruz, credo, pastor, nada me identifica com Satanás. Eu sou filho amado de Deus. Sim, mas existe algo que insistimos em manter muitas vezes na nossa vida. Sabe o que é o que nos identifica com Satanás? O que é? Orgulho. E só há uma forma de quebrar o orgulho no reino de Deus: confissão. Por isso que em Romanos Paulo ensina: aquele que crer em todo o seu coração, mas confessar com sua boca, será salvo. Por que Deus não nos salva somente com a crença no coração? E aqui não é uma regra, uma receita de bolo, e não é para desenvolver uma teologia, tem que falar, não tem que falar, e se a pessoa for muda? Não é isso. É entender que quando falamos, estamos trazendo uma realidade do coração e colocando ela para fora.
Jesus Cristo disse, inclusive por muito tempo eu achava que era um ditado popular, até ler a Bíblia de verdade, né? Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. E claro que sim, pessoas falam falsidade, pessoas mentem, sim, mas o princípio que está por aqui, por detrás, é que normalmente quando algo está agindo no nosso coração, aquilo se concretiza não somente no mundo espiritual, mas no mundo terreno, quando temos coragem de colocar isso para fora. Ou só eu aqui que muitas vezes precisei pedir perdão para alguém e não conseguia falar? Alguém já decidiu perdoar alguém, mas não conseguia falar para a pessoa? Levante a mão aqui. Você decidiu no coração, você sabia que aquela era a verdade, você acreditava que era o que Deus esperava de você, e você até queria, mas um nó embolou aqui. Quem já sentiu isso aqui? Um nó embola, não vai, porque o orgulho ainda é Senhor, e ele ainda é um câncer. Mas eu já entreguei minha vida, mas ainda há um câncer que precisa ser trabalhado. É o câncer que não adianta curar com band-aid. Tem câncer que band-aid não ajuda. E band-aid muitas vezes é disciplina. Band-aid às vezes é uma vida correta, regrada. Band-aid às vezes é ser perseverante. Tudo isso é muito bom, mas existe uma cura que só pode ser gerada através do remédio certo, e a confissão faz isso. Sabe qual foi a diferença dos 2 ladrões na cruz do Calvário? A diferença não era o pecado deles, a diferença não tinha nada a ver com a história deles, a diferença não foi o quanto cada um entregou, a diferença é que um teve coragem de dizer: nós estamos aqui merecendo o que nós recebemos. Esse aí nenhum mal fez. Quando aquele bandido confessou, a boca dele colocou para fora quem ele realmente era, naquele momento Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo você está comigo no paraíso, porque saiu da sua boca. Confessar é mais do que falar ou escrever. Confessar é trazer cura. Tiago no capítulo 5 versículo 16 diz: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem sarados. Os 2 segredos que eu quis compartilhar hoje com você para transformação genuína é a capacidade de você entregar a sua vida e confessar. E o CR quer te ajudar nesse desafio. Fique de pé, eu quero orar com você. Quantos estão entendendo que o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida aqui? Levante sua mão. Quantos já estão entendendo? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero clamar ao Senhor para que Ele te dê força de entender que essa jornada não depende do seu braço. Essa jornada de restauração não tem a ver com a sua capacidade disciplinada de ser melhor. Talvez essa jornada de restauração, Deus vai te confrontar e vai exatamente contra a tua autossuficiência, onde você acha que você é o dono da vida, você é o Senhor de todas as coisas, você sabe de tudo, você tem a verdade, você tem a resposta, e Deus está dizendo: entregue e confesse. Para de tentar resolver com o seu próprio braço, deixa eu agir na sua vida. Eu quero orar com você. Se você sente no seu coração que Deus está te cobrando isso, que Deus está aqui confrontando você, utilize agora o princípio 4 aqui da confissão, e você pode começar a aplicar ele agora, aí no seu lugar. Comece a liberar no seu coração, mas liberar, nem que seja uma oração baixinha, comece a reconhecer quem você é e quem Deus é na sua vida. Esse é o grande segredo para a transformação. Enquanto eu oro, você pode sim fazer a sua oração aí no seu lugar, com suas próprias palavras. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo, de maneira genuína, venha trabalhar nos corações de cada um que estão aqui. Todos são bem-vindos e todos são encorajados a uma jornada de transformação, de cura, de vitória. Mas o nosso grande desejo, Pai, é que todos nós aqui saiamos de cena para que o Senhor reine sobre nós. Não é pelo nosso braço, não é pela nossa própria capacidade, não é por uma metodologia, não é por causa de uma apostila, não é por causa de uma palestra, não é por causa de uma igreja, ou de uma instituição, ou de uma organização. É pelo agir poderoso do Espírito Santo. É por Jesus Cristo que reina sobre nós e traz a verdade que nos cura e nos liberta. Eu te peço, Pai, gera quebrantamento no coração dos seus filhos aqui, que cada um aqui coloque-se no seu devido lugar, deixando Deus ser Senhor, e
e que possam experimentar a cura plena em seu coração, gerada não pela força do seu braço e nem pelas regras da religião, mas pelo poder genuíno e transformador de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.